E o que assim, não poderia abrir mão dentro de Primeiro de tudo, resultado. resultado? Não se abre mão do resultado. Não pode perder isso o foco disso, né? O foco em resultado. O foco no resultado. E aí, quando a gente olha a questão do foco no resultado, a gente precisa considerar que nós vamos ser cobrados, nós vamos cobrar, nós vamos alinhar processo, nós vamos mudar processo, nós vamos ter habilidades, competências sendo evoluídas, desenvolvidas. Nós vamos ter que exigir das pessoas que elas tenham uma performance. Hoje à tarde eu estava lendo uma reportagem que o Zuckerberg ele vai aumentar as metas do Facebook e vai ficar só com as pessoas que são alta performance. Né? Então a gente precisa entender, respeitando sempre a dinâmica da cultura de cada empresa, que o resultado a gente não pode abrir mão. E uma das questões que hoje eu vejo a nível nacional é que é exigido do empresário uma postura em relação a várias questões dentro da sua empresa. Mas ele não pode falar do resultado, ele não pode cobrar. Porque se ele cobra muito, não está sendo exigente, porque só está olhando o número, só está olhando o dinheiro. Mas espera aí, gente, se a gente não olhar resultado e dinheiro, quem que vai sustentar as empresas? Exato. Quem vai manter os empregos? E, infelizmente, sofremos um efeito educacional onde muitos profissionais eles não têm essa visão e acreditam que é um papel da empresa fazer um movimento da formação desse profissional, mas numa mente muito coletivista. E aí, quando a gente vai para uma formação, de uma formação educacional que coloca para a empresa uma responsabilidade onde tem que tratar o funcionário de uma maneira coletivista, a gente perde o foco no quê? Naquilo que é principal para uma empresa, que é a sua perpetuação e perenidade. Por isso, precisamos olhar essa questão junto com cuidado de pessoas. Que aí entra práticas de retenção, fidelização, onboard, recrutamento e seleção, capacitação, treinamento, plano de carreira, plano de crescimento. Entende? Então, o exercício é fazer com que essa régua, que essa balança, ela possa ter equilíbrio. Mas é muito amplo, né? Porque dependendo da fundação da empresa, e a gente precisa olhar a empresa, eu sempre faço essa analogia. Vamos considerar um barco do tamanho do Titanic, né? Um navio, né? Perdão, do tamanho do Titanic. Não é assim. Começar. E é um processo lento. Mudança de padrão, de mindset, de cultura. E se a gente não entende essa cultura, a gente não consegue entender a estratégia. E aí a estratégia ela caminha sozinha, só que ela não é perene. E é onde que acontece, as empresas elas perdem produtividade, perdem mercado, às vezes acaba falindo. Por quê? Porque não teve esse alinhamento. Tem uma frase célebre, né, na nossa área, alguns dizem que é do Peter Drucker, eu acredito que seja, porque ele traz algumas citações que a cultura ela devora a estratégia no café da manhã. Então você pode ter a melhor estratégia construída. Se você não tem cultura, vai ser bonito num quadro e as pessoas elas vão olhar aquilo e vão falar assim, legal, aqui não se vive e não se faz isso. Não vai ter constância, recorrência ali, não vai ter. Isso. Vai ter Então, recorrência. Eu tenho a impressão que se a gente simplificar a cultura até a essência dela, é como se, por exemplo, eu chego em um ambiente onde todas as pessoas chegam no horário de forma natural. É cultural isso. Naturalmente eu me adequo a isso e não vejo problema. Por exemplo, se eu chego numa empresa que culturalmente as pessoas são cobradas e trabalham pelo resultado, no momento que eu for cobrado, eu não vou olhar e enxergar essa empresa talvez de uma forma exigente ou, sei lá, ditadora, de alguma forma assim, porque é cultural desse ambiente, né? Eu tentei trazer de uma forma simples. Tá certa essa visão de cultura? Eu sei que é muito simples, é muito mais amplo que nem você disse. Mas uma empresa que está com a cultura de alguma forma errada, que só é um quadro bonito, mas as pessoas olham e sabem que não, né, quem trabalha ali não está satisfeito, imagina como não deve ser, tipo assim, o desejo desse funcionário de sair daquele ambiente, não é? Eu recentemente estava escutando algumas histórias reais, né? Sobre, por exemplo, o serviço público do SUS, né? Hospitais que atendem. E no quadro é lindo de se ver, né? Mas quando você vai ver o processo deles, a cultura que está lá dentro, até mesmo assim, culturas de bonificação pro funcionário, né? Tem algo assim que tem alguns critérios a serem seguidos e o funcionário no final do mês, que chega até aqueles critérios, ou alguns dele, pode ganhar até R$500 ou mais por mês. Mas aí vem o gestor e fala assim, quando te vê fazendo algo de errado, e fala, olha, presta atenção que você tem aquela bonificação no final do mês. Utiliza desse benefício para te ameaçar, para te coagir de alguma forma. Estragou tudo, né? Não existe mais bonificação. É como você colocar o cara no cabresto. Para mim, isso é cultural.
Perfeito. Isso é cultural. Tá errado na base, tem que mudar, né? A gente, muito assertivo que você traz, porque é o seguinte, quando a gente olha a cultura, e a gente não pode nunca esquecer de agradecer as pessoas que foram importantes na nossa vida. Eu tive um professor na FGV fenomenal, o professor Silvio Luiz Iorra. Foi com ele que eu me apaixonei por cultura organizacional. Ele foi meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso, e ele falava assim, a gente precisa entender que tem a cultura que a gente vê, tem a cultura que a gente sente, mas tem a cultura real que existe dentro da empresa. E aí, quando a gente vê essa questão do horário, ou das pessoas trabalhando mais tarde ou chegando mais cedo, enfim, isso está no self dessa cultura. Entende? Ninguém dá um nome, mas a gente sente, a gente percebe. E aí, entra muito um ponto que a gente procura sempre fundamentar com o empresário e com líderes, que qualquer relação, se nós não fundamentarmos ela na confiança, e aí não pode ser só fala, tem que ser prática, comportamento, né? Tem que ser processos, sistemas alinhados, nós não vamos conseguir manter esse pertencimento, porque é confiança. Porque, um exemplo, se eu começo a trabalhar numa empresa e eu chego 5 minutos, 15, e eu não entendo que aquilo lá naquele ambiente é como se fosse uma infração, do mesmo jeito que eu furar o sinal no trânsito, e ninguém me fala, eu vou continuar fazendo, porque na minha cabeça eu estou entregando resultado e está tudo bem. E nem sempre quem respeita o horário tem performance, a gente precisa considerar N fatores quando a gente amplia o olhar sobre essa avaliação. Então, se dentro da empresa a gente não traz a cultura como pauta do assunto das reuniões de CEO, né, de CEO com corpo gerencial e líderes, a cultura ela fica lá, morta. Ok? E aí, o que é a cultura morta, só para entender? Ela existe, mas ninguém olha, ninguém respeita. Só que essa cultura ela vai se contaminando, ela vai ficando doente. Ela mesmo assim é uma cultura, né? É uma cultura. Mesmo morta, ela tá ali. Ela tá ali. Tá em todo mundo. Tá ali. E aí, o que acontece? Quando isso é percebido, normalmente o turnover aumentou, problemas de erros, cancelamentos, etc. Então, por isso que esse exercício de olhar a cultura com estratégia ela é fundamental para a perenidade de qualquer empresa. Seja pequena, média ou grande. E para quem é pequeno empresário, eu sempre falo, ok? Comece agora, construindo a sua cultura, construindo o seu projeto empresarial. Comece agora, porque quando a tua empresa crescer, a gente não dita o crescimento da nossa empresa. Quando a gente vai para o mercado, a gente vai. E às vezes a empresa ela cresce num curto período de tempo, e aí, quando a gente tem que voltar para trás para fazer esse processo, a gente vai perder alguns cabelos, a gente vai cansar. E aí a gente tem que estar aberto para o ciclo de aprendizagem que acontece em toda mudança cultural.